Bom, boa noite a todos e a todas, amigos e amigas de MPT, de Transforma, amigos da Resistência. O pessoal já está entrando aqui. Deixa eu ver se o nosso convidado super especial hoje já está disponível. Pessoal, eu aproveito para fazer para dar um breve recado. A gente vai desabilitar os comentários, então qualquer pergunta, qualquer questionamento que vocês queiram dirigir ao Boulos, manda lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que na medida do possível eu reproduzo e menciono o autor da pergunta, tá bem? Então eu vou desabilitar o comentário aqui e ficar no aguardo do Boulos. Aproveito também para fazer um lembrete. Na próxima quarta-feira, também às 18 horas, eu vou conversar com o Leonardo Sakamoto. A gente vai falar sobre a escalada do autoritarismo. Na verdade, é um tema que a gente também vai conversar aqui hoje com o Boulos, mas fica o convite para todo mundo. Na próxima quarta-feira, a gente vai conversar com o Leonardo Sakamoto. Mandar uma mensagem para ele. Ele já está aqui, eu vou ativar os comentários, que ele vai pedir para ingressar aqui na nossa conversa. Pronto, tá chegando. Ô, Thiago, Olá, meu caro Boulos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, bater esse papo aqui com a gente. obrigado pelo convite, meu cara. É uma satisfação. Desculpa só aqui a inconveniência, como eu tô na rua, tô no carro aqui em trânsito. Acabei atrasando um pouco do compromisso anterior, não consegui chegar em casa a tempo. Vamos fazer a live por aqui mesmo. Vai ter que ser de máscara. Sem problema, meu amigo. Então, me permita fazer algumas apresentações. Meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho, eu sou doutor em Direito e membro do Coletivo Transforma. O Coletivo Transforma é uma associação de promotores e promotoras, procuradores e procuradoras progressistas, críticos à atual conformação do Ministério Público brasileiro. Na verdade, nós temos plena convicção de que todo o sistema de justiça, mas particularmente o Ministério Público e a Justiça e o Judiciário, são responsáveis por tudo isso que está acontecendo no nosso país. Nós somos uma associação que estamos sempre ao lado, de forma intransigente, da democracia e da justiça social. Estamos ao lado das lutas em face da opressão, da luta ambientalista, da luta indígena, da luta antifascista, da luta antirracista, da luta anti-homofóbica, enfim, nós estamos sempre ao lado das minorias e do verdadeiro compromisso do Ministério Público, que é a defesa da democracia. E por isso, tendo em vista esse momento terrível pelo qual passa o país, a gente está fazendo lives todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, com personalidades que nós entendemos que têm muito a contribuir nesse momento com a democracia, com o tema da democracia e com as reflexões em torno disso. Nós já conversamos aqui com o Ricardo Antunes, com o Alisson Mascaro, com a Heloísa Buarque de Holanda, enfim, economistas, sociólogos, professores universitários. E hoje a gente recebe aqui um cara super especial, um ativista, um líder de um movimento social, uma pessoa que está engajada com a defesa pelo direito fundamental à moradia digna. Eu converso com o Guilherme Boulos,
e a gente vai falar aqui sobre reconstrução. Reconstrução dos direitos, reconstrução do Estado e reconstrução da democracia. Então, Boulos, eu já te passo a palavra com uma pergunta. Quando a gente fala de reconstrução, a gente já pressupõe que algo ruiu, total ou parcialmente, né? E hoje a gente tem aqui no país um governo estritamente autoritário, um governo que esbraveja contra ministros do Supremo Tribunal Federal, um governo que defende de forma aberta manifestações violentas que pregam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um governo que ataca servidores públicos, que os chama de parasitas, que ataca oposicionistas, que fala abertamente em metralhar oposicionistas. Nós temos um governo que esconde dados, na verdade, que esconde números de mortos durante uma pandemia de âmbito global. Um governo que exonerou servidores que divulgam informações sobre o desflorestamento na Amazônia. Então, nós temos um governo inconstitucional, porque é um governo contra a Constituição, contra os direitos humanos, contra os direitos trabalhistas, e a favor da tortura e da ditadura militar. Então, a minha pergunta é, existe ainda alguma democracia a ser defendida, ou será que essa nossa democracia já evaporou? Tiago, meu caro, primeiro cumprimentar o trabalho que vocês têm feito enquanto coletivo. Eu acho que a necessidade de democratizar o Poder Judiciário, democratizar o Ministério Público no Brasil, ela é urgente. O que aconteceu nos últimos anos, com uma partidarização da justiça e com uma judicialização da política, demonstrou o quanto o Poder Judiciário brasileiro está comprometido politicamente, comprometido com elites econômicas. Então é muito importante que tenha um movimento que venha de dentro do MP, que venha também entre os juízes, como é a AJD, no sentido de defender a democratização do Poder Judiciário, a sua aproximação maior ao povo brasileiro, à vida real da sociedade brasileira. Olha, acho que é bom a gente começar do começo. Nós nunca tivemos uma democracia plena no Brasil. Eu não acredito numa democracia política quando não há democracia econômica, quando não há democracia social. Então, veja, o Brasil é a 7ª, hoje agora a 8ª economia do mundo e é um dos países mais desiguais do planeta, está entre os 10 mais desiguais. Nós temos um processo de racismo estrutural, de segregação dos mais pobres, um verdadeiro abismo social no Brasil, que dificultam a gente falar em democracia com D maiúsculo, uma democracia de verdade. Democracia implica direitos sociais, né? Democracia implica cidadania, que é um processo incompleto. E a própria redemocratização, dita redemocratização dos anos 80, quando deu fim à ditadura militar e consagrou a Constituição de 1988 e as eleições presidenciais de 89, aquele período também é uma amostra do tipo de transição que se faz historicamente no Brasil. São transições por cima, são transições com acordo. São transições com acordo que exclui as maiorias, inclusive, que não participam da celebração desse acordo. Se nós temos hoje um presidente da República que defende a tortura, que defende a ditadura militar, que compartilha dos valores mais atrasados e autoritários, é também porque não houve um processo de democratização profunda no Brasil no fim da ditadura. Veja, olhe países vizinhos nossos, como o Chile, que teve uma ditadura até mais feroz que a brasileira com Pinochet. O Chile fez reparação. Isso é muito importante. Generais, torturadores foram para a cadeia no Chile. Na Argentina, no Uruguai, isso aconteceu. E quando você faz isso, isso não é uma questão de vingança, mas isso é uma questão de você, de fato, superar um período histórico. Porque senão esse período continua vagando como um fantasma na sociedade posterior, e é o que aconteceu. Se um cara, um deputado, no Uruguai ou na Argentina, vota o impeachment de uma presidente em nome do monstro que a torturou, como o Bolsonaro fez em 2016, homenageando o brilhante Ustra, que torturou a Dilma, esse cara sairia do Congresso algemado. No Brasil,
por não ter sido feito um acerto de contas com a nossa história, esse cara saiu e 2 anos depois foi eleito presidente da República. Então, quando a gente fala em democratização da sociedade brasileira, nós temos que considerar que mesmo a Constituição de 88, com seus avanços, chamada de Constituição Cidadã, que prevê, de algum modo, direitos sociais importantes, direitos universais, o SUS, educação pública, ela nunca significou uma democratização plena. Agora, dito isso, eu não acho que é a mesma coisa você ter liberdades democráticas ou não ter. Não é a mesma coisa você ter liberdade de imprensa ou não ter, liberdade de manifestação, de expressão ou não ter. A gente poder, inclusive, estar aqui conversando numa rede social ou poder fazer uma manifestação de rua para reivindicar direitos é uma liberdade democrática importante. E mesmo essas liberdades estão ameaçadas hoje em dia. Então eu acho que sim, existem liberdades democráticas e temas democráticos a serem defendidos, né? Não é a recuperação da democracia perfeita que a gente nunca teve, mas o bolsonarismo, com a sua índole fascista, ameaça, inclusive, esse mínimo ambiente democrático que foi conquistado com muita luta, foi conquistado com muito sangue de uma geração inteira que lutou pelo fim da ditadura militar. Perfeito. Eu acho que você tocou em vários pontos aí que a gente até precisa aprofundar aqui na nossa conversa. Eu queria seguir inicialmente com essa linha de defesa da democracia que nos resta, né? Eu sou uma pessoa que me dedico ao enfrentamento da escravidão contemporânea e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar e de escrever sobre o tema, eu insisto que a gente tem uma elite escravagista, né? A antiga aristocracia escravagista se tornou a atual burguesia escravagista. Só que eu tenho percebido ultimamente, Boulos, que essa elite não é só escravagista. Ela é golpista, ela é fascista, ela é até um certo ponto assassina. Basta ver o que está acontecendo ao nosso redor, basta ouvir alguns comentários de grandes empresários no sentido de que milhares de vidas não importam, o que importa, na verdade, é a economia, leia-se aí o lucro, né? Mas uma parte da esquerda já sabia dessa característica perversa das nossas elites. Não à toa, Lula foi muito criticado por uma parte da esquerda pela famosa política do acordão, a política do consenso, né? Que atendia alguns interesses das elites econômicas, as mantinha no poder e conseguia atender, ainda que minimamente, um pouco as pretensões de um segmento desfavorecido da população. Mas o fato é que essa política do consenso ruiu. Na primeira crise econômica, na primeira oportunidade de tomar o poder, essas elites deram um golpe e tomaram o poder com um objetivo muito definido, que foi implementar um neoliberalismo primitivo, um receituário neoliberal muito intenso, né? E aí o que acontece? É que hoje parte dessa elite que deu o golpe, que apoiou o projeto de governo vitorioso que está aí até agora e que estava de mãos dadas com o governo até agora, uma parte dessa elite se diz democrata. E aí surgem alguns movimentos, frentes amplas, 70%, da forma como se queira chamar, que absorveu um pouco essa elite golpista e fascista. Então, essa me parece um projeto, uma estratégia interessante para essa parcela da direita que representa a elite econômica, se colocar diferente, tentar se colocar diferente do governo, do atual governo, sobretudo depois que o governo teve sua imagem arranhada em âmbito internacional por conta da pandemia, e se diz diferente do governo, quando na verdade a gente sabe que é igual. Eu estou colocando isso porque eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro é se esses movimentos pela democracia, se eles seriam mutatis mutandis, uma nova política do consenso, na medida em que se propõe a ser uma oposição, no mínimo, heterogênea, né, e que contempla também uma parte dessa elite golpista. E a segunda pergunta é exatamente o contrário. Seria possível chegar ao poder e até mesmo governar sem o apoio das elites, sem o apoio de uma mídia oligárquica, sem o apoio de partidos fisiológicos que representam tudo o que há de mais conservador na política nacional? Olha, Thiago, primeiro eu compartilho da tua interpretação sobre o esgotamento de qualquer política de conciliação e acordo de classe no Brasil, do ponto de vista de projeto de governo, né? O que os governos do PT
conseguiram fazer foi fazer ao mesmo tempo políticas sociais, políticas públicas importantes que precisam ser reconhecidas, principalmente agora, quando estão sendo destruídas, a gente vê a importância que tiveram, mas sem fazer mudanças estruturais, né, mantendo, inclusive, privilégios históricos da elite brasileira. Vide o lucro dos bancos, o sistema tributário, ou seja, as reformas estruturais, reforma agrária, reforma urbana, que são dívidas históricas do Estado brasileiro com o seu povo. Esses temas não foram tocados, né, durante esse período. Se optou por fazer políticas públicas através de manejo orçamentário, com crescimento econômico, por uma política de expansão do mercado interno, de aumento das exportações e também uma conjuntura econômica favorável. Tudo isso permitiu aos governos do PT ter uma margem de manobra de fazer políticas públicas sem mexer com os interesses da elite brasileira mais profundamente, né? Agora, isso, quando vem a crise econômica, o que permite essa margem é você ter bonança econômica. Quando vem a crise, o cobertor fica curto. Aí, para você garantir direito, você tem que enfrentar privilégio. Não tem outra alternativa. Eu acho que é esse o cenário que nós estamos desde pelo menos 2014, 2015 no Brasil. E o golpe do Temer, do Cunha e de setores da elite econômica brasileira em 2016 já foi expressão disso. Já foi um golpe feito para poder executar uma política mais selvagem de retirada de direitos, como o teto de gastos, a reforma da Previdência, e que o Bolsonaro dá uma continuidade e aprofunda essas políticas. Agora, eu tenho uma percepção diferente da tua em relação à importância da resistência democrática, né? Então, o fato de setores historicamente comprometidos com a elite, como partes da elite, inclusive, serem adversários nossos, que representam outro projeto de sociedade, porque, inclusive, são mantenedores da desigualdade social e da segregação histórica brasileira, não nos impede de formar articulações amplas pela democracia. Eu acredito num risco real do Bolsonaro em promover e ampliar o autoritarismo. Bolsonaro é um fascista. Se ele tiver oportunidade, ele vai endurecer o regime no Brasil. Se ele tiver oportunidade, ele vai caçar as poucas liberdades democráticas que ainda nos restam. Então, no meu ponto de vista, é muito importante que a gente busque ampliar ao máximo o campo de resistência ao bolsonarismo. Isso não significa se iludir com qualquer uma dessas figuras. Eu sei quem é Luciano Huck, eu sei quem é Fernando Henrique Cardoso, sei o projeto que eles representam, e é o projeto da Casa Grande no Brasil. Agora, é melhor que essas figuras estejam junto com Bolsonaro, apoiando a sua escalada fascista, ou estejam contra o Bolsonaro? Para mim é melhor que elas estejam contra, até porque a esquerda brasileira não tem força sozinha para derrotar o Bolsonaro. Se a esquerda tivesse força suficiente para derrotar o Bolsonaro sem precisar de nenhuma aliança, o jogo estava resolvido. Mas a esquerda não tem essa força, nem no Congresso Nacional, nem na sociedade brasileira hoje. Então, isso faz com que a gente tenha que buscar aliança em outros campos, alianças pontuais, né? Nós não vamos partilhar do projeto de sociedade dessa gente, né? O que nós vamos é ter uma amplitude necessária para poder derrotar uma escalada autoritária que o Bolsonaro representa. Perfeito. Eu vou colocar uma pergunta em cima dessa sua resposta. Você escreveu um artigo recente para a Carta Capital, em que você faz exatamente uma análise da característica escravagista das nossas elites, né? São 300 anos de escravidão que construíram a Bia Dória, o desembargador, o engenheiro civil que se acha mais cidadão do que outros. E você diz que isso é fruto de uma cisão que existe entre a Casa Grande e a Senzala, e eu concordo plenamente com você. Isso me lembrou muito os estudos de Boaventura de Souza Santos, quando ele traça uma linha abissal entre os dois lados, né? Ele diz que o mundo está dividido por uma linha abissal entre sociedades metropolitanas e sociedades coloniais. Nas sociedades metropolitanas habitam os homens, os seres humanos, a civilização, os direitos humanos,
E o lado colonial é exatamente aquele lado dos subhumanos, da subcivilização, onde os direitos humanos eles não têm vez. O direito pode até ser formalmente reconhecido, mas ele não é útil. E me parece que cada vez mais essa linha invisível, essa linha imaginária da linha abissal de Boaventura, ela ganha traços de concretude, traços de solidez. Né? Então, não à toa, alguns moradores do Morumbi querem construir um muro para separar o bairro de Paraisópolis. Né? Então, pensando em Boaventura e pensando exatamente em Portugal, você fala aí de uma frente ampla pela democracia, que é super válida, e eu concordo com você. Eu pergunto se a frente da geringonça portuguesa, que é uma frente mais de esquerda e que tem um projeto de nação, se a gente conseguiria, de uma forma, reproduzir isso, ou se essa frente portuguesa poderia nos inspirar, de alguma forma, para sermos uma frente que pode estar junto com oposicionista, com nossos oposicionistas, mas que tenhamos um projeto bem definido de governo. Tiago, aqui nós estamos falando de tipos de frentes diferentes, né? A frente pela democracia, que eu acredito que tem que ser feita e inclusive trabalho por ela não é uma frente eleitoral, como é a geringonça. Eu acho que eleitoralmente a esquerda não tem que estar junto com Luciano Huck, com Fernando Henrique e companhia, longe disso. Eu acho que ela tem que estar junto dentro de uma coalizão democrática para barrar o bolsonarismo, ponto final. Agora, uma aliança de esquerda e centro-esquerda que programáticos para poder fazer um governo. Eu vejo com muito bons olhos a aliança da geringonça. Acho que é uma experiência importante. Portugal deu um exemplo. Conseguiu ganhar eleitoralmente, conseguiu fazer um governo que não foi um governo de austeridade neoliberal, e o país cresceu, reduziu pobreza, reduziu desigualdades, garantiu direitos sociais. Eu acho que a experiência da geringonça é interessante do ponto de vista de uma frente de esquerda e centro-esquerda em torno de um programa mínimo, um programa básico para governar o país. Eu acho agora as eleições municipais de 2020 também são um teste sobre a possibilidade que a esquerda brasileira tem de construir frentes anti-bolsonaristas em torno também de um programa para cidades brasileiras. Você sabe, eu sou pré-candidato a prefeito pelo PSOL aqui junto com a Luísa Erundina em São Paulo. Aqui, pelo menos até o momento, nós não conseguimos avançar na construção de uma frente em primeiro turno, mas eu acho que tem outros lugares do Brasil que esse debate também está sendo feito. Eu acho que a eleição de 2020 agora também é uma oportunidade para derrotar o bolsonarismo, para começar a apontar o que é a reinvenção, a reconstrução de um projeto de esquerda no Brasil, e isso você faz também buscando unidades dentro de um mesmo campo e de forma programática. Beleza. Boulos, a gente está falando aqui para promotores e promotoras, eu queria trazer um pouco o tema também do Ministério Público. Eu queria saber, na verdade, tua experiência com o Ministério Público, você na condição de ativista, na condição de líder de movimento social. Infelizmente, hoje, o Ministério Público ele tem uma aparência, aos olhos do senso comum, da Lava Jato, né? Ou seja, a Lava Jato ela tem uma imagem também muito bem definida. É um homem branco, cristão, até onde se sabe hétero. É um homem que se diz, se autoproclama o solucionador de todos os males do país, mas que, na verdade, entregou o país nas mãos de uma elite, como a gente falou aqui, perversa. E essa imagem da Lava Jato também tem uma política punitivista muito seletiva. E essa seleção ela tem cor, ela tem raça, ela tem gênero, ela tem ideologia. Essa seleção tem preferências político-partidárias muito evidentes. E tudo isso decorre também, não apenas, mas também da forma de ingresso no Ministério Público, que privilegia uma camada da sociedade brasileira e exclui todas as demais. Eu mesmo sou um beneficiado dessa política, dessa forma antidemocrática de ingresso no Ministério Público.
Mas o fato é que todos nós trazemos estereótipos sociais para dentro do Ministério Público, trazemos todo o classismo, todo o racismo estrutural, institucional, que está arraigado nessa parte minoritária da população. Então, eu te pergunto, na verdade, a gente aqui do Coletivo Transforma, a gente tem um sonho de um Ministério Público diferente disso, né? A gente sonha com um Ministério Público verdadeiramente engajado com a democracia, com a defesa da democracia, com a redução das desigualdades sociais e regionais, um Ministério Público que não esteja apenas em diálogo permanente com os movimentos sociais, mas que seja pautado pelos movimentos sociais, né? Então, eu te pergunto, você enquanto ativista, você enquanto líder de um movimento social, eu queria saber um pouco da tua experiência, sobretudo nas desocupações forçadas, violentas, que você acompanha na defesa da moradia digna. Veja só, Tiago, eu já tive, em 20 anos de luta social no MTST, eu já tive vários tipos de experiência com o Ministério Público. Algumas muito ruins e outras positivas, se diria. Sim, as ruins você deve imaginar, que são promotores, promotoras que entraram com ações para poder despejar famílias sem qualquer tipo de alternativa, que atuaram em ações possessórias, ações de reintegração de posse, também para poder defender despejo sem nenhuma solução habitacional para as famílias que estavam sendo despejadas, com muita insensibilidade, muita falta de empatia. Eu vi isso muitas vezes, tive frente a frente, aliás, em inúmeras negociações, audiências de conciliação, etc., com promotores e promotoras, em que a gente via o efeito dessa formação. Pessoas que, assim, você via que elas nunca, talvez, tinham pisado numa periferia na vida. Pessoas que nunca se colocariam na hipótese de ir naquela comunidade que estava sendo despejada para ver como as pessoas vivem. E que simplesmente compram estereótipos da sua própria formação social, educacional, ou que seja, e reproduzem, de que a pessoa está lá porque então é vagabunda, não quis trabalhar, ou porque invadiu o que é dos outros, é esbulho possessório, e numa insensibilidade escondida atrás de uma suposta técnica jurídica, essas pessoas ajudaram a provocar o sofrimento de muita gente. Eu já vi isso muito da parte de representantes do Ministério Público. Mas já vi também promotores com uma sensibilidade incrível. Eu tive a oportunidade de conviver e estar em eventos, atividades, até de firmar protocolos, por exemplo, com a Débora Duprá, que recentemente se aposentou do MPF, que é uma figura que eu tenho extrema admiração. Estava na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela, enfim, firmou um protocolo já em 2019, no início do governo Bolsonaro, com o MTST, para acompanhamento de casos de criminalização do movimento social através da PFDC. A Débora Duprá convidou, olha que ousadia dela, também já no governo Bolsonaro, eu e o João Pedro Stedley, para dar uma aula para procuradores que estavam se iniciando a aula de formação, de recepção desses procuradores lá no MPF, né, no curso de formação dos procuradores. Então, cito o caso da Débora como um exemplo, mas conheci também muitos promotores e promotoras, inclusive aqui em São Paulo, no Ministério Público Estadual. Recentemente, nós entramos com uma representação, e a Promotoria dos Direitos Humanos de São Paulo, dirigida pelo promotor Eduardo Valério, acolheu uma representação nossa de que para a Prefeitura criar 8.000 vagas na rede hoteleira para abrigar a população em situação de rua. Né? O prefeito Bruno Covas não cumpriu até agora, mas houve um papel importante do Ministério Público nessa atuação. E inúmeras outras experiências, não vou citar também casos e nomes para não expor indevidamente ninguém, mas pude ver esses dois lados. O lado da insensibilidade, o lado do elitismo e da irresponsabilidade social até, e o outro lado de promotores engajados, comprometidos com o direito transformador, e que eu acho que são figuras também muito importantes nessa batalha. Você sabe que eu fui vice-coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público da União,
E eu e minha colega, que era coordenadora, a Vanessa Patriota, está até aqui acompanhando nossa live, nós indicamos seu nome e também o do Stedley para algumas palestras lá e, obviamente, foram nomes censurados. E não à toa, Imagino. e não à toa nós fomos enxotados da escola, né? Destituídos antes de terminar o nosso mandato, de forma assim, absolutamente abrupta. Mas, deixa eu... Você sabe, Tiago, que, inclusive, até foi no ano passado ou retrasado, não me lembro bem, o pessoal, inclusive, aqui do MP Transforma, daqui de São Paulo, o Gustavo, a turma, montou uma comitiva e foi lá para uma ocupação do MTST, no fundão do Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, que é a Vila Nova Palestina. Passaram uma tarde lá com a gente, andamos na ocupação, entraram no barraco das pessoas e batemos um papo sobre a integração movimento social MP. Então, esses são alguns exemplos que eu acho que a gente não pode deixar de trazer, porque, embora não seja o da maioria hoje no Ministério Público, seja, infelizmente, ainda um ponto fora da curva, são exemplos e são inspirações. Não, o pessoal aqui do Transforma é um pessoal do bem, é o pessoal gente boa. Deixa eu te colocar uma questão sobre as reformas urbanas, sobre a política urbana, que você é especialista como ninguém. Recentemente, você tem dito que São Paulo talvez seja a cidade exemplo de exclusão social no país, né? Eu vou trazer um pouco da realidade aqui de Pernambuco, de Recife também, para você. Você com certeza conhece a realidade recifense. Nós somos uma cidade aqui que foi construída em cima de manguezais, somos uma cidade cheia de mangues. Desde a obra de Josué de Castro, ele fala que os mangues são o local dos excluídos sociais. Os mangues recifenses receberam uma população fugida da seca, do coronelismo, do latifúndio, né? E o José de Castro desenvolveu a figura do homem caranguejo, que representa toda essa marginalização, toda essa exclusão social do homem que vive literalmente na lama. Só que Recife foi destruindo os manguezais, os mangues foram sendo indiscriminadamente aterrados, até que na década de 90, até Chico Sainz dialoga com Josué de Castro e diz que aquele homem caranguejo sai do mangue e virou gabiru, né? Ou seja, ele é expulso daquele habitat dele e é jogado ao asfalto e vira aí um animal, um rato, um lixo, que é sinônimo de dejeto dos excluídos sociais. A minha pergunta é a seguinte: será que seria possível a gente trazer de volta essa população excluída para dentro dos centros urbanos de forma digna, obviamente? Eu não tenho a menor dúvida disso, Thiago. E você sabe que para poder fazer, ou pelo menos iniciar um processo dessa natureza, nós não precisamos sequer de alteração na legislação. Basta implementar o Estatuto da Cidade e os planos diretores de várias das grandes cidades brasileiras. O Estatuto da Cidade, você sabe bem, é uma lei federal de 2001 e regulamenta a função social da propriedade. O Estatuto da Cidade prevê a possibilidade de desapropriação de imóveis ociosos, nos centros das cidades, inclusive, para executar moradia popular. Qual eu acho que é o grande drama? Você citou aí o exemplo, e eu conheço Recife, conheço ocupações, inclusive, em Recife, a região metropolitana, Jaboatão. Agora, o grande drama de Recife, de São Paulo, de BH, do Rio, das grandes cidades brasileiras e latino-americanas, o grande drama é a segregação. Nossas cidades são divididas por muros, às vezes visíveis e às vezes invisíveis, mas estão ali, né? Então, o centro, pode ser o centro geográfico ou não, mas o centro econômico da cidade é uma região blindada. Né? O centro econômico da cidade mora a classe média, moram os ricos, enquanto que as periferias urbanas, que em geral também são as periferias geográficas, além de sociais, essas periferias é onde as pessoas são jogadas, atiradas à própria sorte de qualquer jeito, sem infraestrutura urbana, sem saneamento básico, demorando 1 hora, 2 horas todos os dias num transporte público lotado para ir até o seu trabalho. Agora, nessas regiões centrais, existem, pelo menos vou lhe dar o exemplo de São Paulo, que é onde eu conheço melhor, onde eu vivo e nasci. Aqui, são 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido de São Paulo. É quase 2 vezes
o tamanho da população em situação de rua na cidade. Ou seja, você reverter a segregação significa afirmar, sim, o direito de pobre morar no centro. Significa pegar esses prédios do centro, fazer com que a lei seja executada, desapropriar, requalificar, faz um retrofit e bota povo para morar. Inclusive, isso é uma forma de revitalizar os centros históricos de várias cidades que estão degradados, profundamente degradados. Eu conheço também o de Recife, né? Então, você dá vida, dá diversidade para os centros, não só para moradia popular, casarões abandonados virarem centros culturais, né? Você promover uma cidade integrada e não uma cidade segregada. Acho que esse é o desafio de um projeto de reforma urbana, de direito à cidade, que a gente tem levantado a bandeira. Maravilha. A gente está chegando já meio que no final. Você pediu para esse bate-papo durar 40 minutos, porque você tem um compromisso. Então, eu já vou me encaminhando aqui para a pergunta final. Eu queria, na verdade, terminar aqui otimista, né? E deixa eu colocar a pergunta da forma como eu tenho percebido esse atual momento que a gente está vivendo. Eu tenho dito que a pandemia veio aumentar a polarização que existe no país. Existe uma fissura política, existem duas partes que são inconciliáveis, isso é muito evidente, pelo menos é inquestionável, eu imagino. E eu acho que a pandemia veio intensificar ainda mais isso. Por quê? Porque aquela parte que defende a implementação do projeto neoliberal vai se aproveitar da pandemia para intensificar as medidas neoliberais. É o que Naomi Klein chama de doutrina do choque. Né? Ou seja, o sistema se aproveita de uma anormalidade para aprovar medidas que talvez nem fossem aprovadas no momento de normalidade. E isso está ocorrendo já, passar a boiada no Congresso Nacional. Foi aprovado aí a privatização do saneamento básico, da água, medidas de austeridade, retiradas de direitos trabalhistas durante uma pandemia. Ao mesmo tempo, a gente tem visto serem resgatados alguns temas realmente, verdadeiramente humanistas, né? A taxação de grandes fortunas, a taxação de lucros e dividendos, a implementação de uma renda básica universal, enfim, são temas que, de fato, transformam a sociedade. E aí eu queria te colocar essa pergunta, você também, enquanto ativista, enquanto líder de um movimento social, se seria possível e se seria viável que que todos os movimentos, e aí quando eu falo todos os movimentos, eu falo todas as associações, sindicatos, centrais sindicais, movimentos, todas as lutas, se tudo isso incorporasse a sua pauta principal, e não apenas transversal, mas a sua pauta principal, esses temas que estão vindo à tona. Ou seja, a gente beneficiaria, penso eu, todos esses coletivos. Por exemplo, a gente pega agora essas manifestações dos entregadores, né, de aplicativos, que resgatou o otimismo, resgatou um otimismo para quem deseja ver mudada uma realidade. Eu tenho uma esperança ainda de ver a incorporação nesses movimentos dessas pautas verdadeiramente humanistas. Você acha que isso seria possível? Olha, Thiago, eu acho que a pandemia ela colocou uma encruzilhada para o Brasil e para o mundo. Colocou uma encruzilhada para a nossa civilização. De um lado, você tem toda a razão, e é o que a doutrina do choque nos mostra. Momentos de grandes crises, né? Pode ser uma crise, estamos falando aqui de uma crise sanitária gravíssima, maior da nossa geração. Mas poderia ser uma guerra, ou um atentado, ou um evento natural. Momentos de grandes crises frequentemente são utilizados pelas elites econômicas mais atrasadas para impor retrocessos, aproveitando-se do choque da sociedade. Eu acho que nessa pandemia, embora essa possibilidade também esteja aberta, e nós temos que estar muito alerta a ela, tem aberto uma outra possibilidade também. E é por isso que eu digo que nós estamos numa encruzilhada. Porque, ao mesmo tempo em que a pandemia é a maior tragédia humanitária dessa geração, nós temos mais de 80 mil mortes só no Brasil. Um rastro de sofrimento, de dor irreparável para milhões de famílias no mundo todo. A pandemia deixa uma lição. Você mencionou um pouco isso na tua pergunta. A pandemia deixa uma lição.
A lição de que a cantilena que venderam para a gente, de que o mercado é o princípio organizador da sociedade, Estado mínimo, privatiza tudo, servidor público é vagabundo, parasita, né? Acaba com isso tudo de uma vez, né? Tem que ter, não pode ter direitos para poder ter emprego. Toda essa cantilena neoliberal hegemônica nos últimos 40 anos no planeta e avassaladora no Brasil nos últimos 5 anos, ela ruiu, ela desmoronou. O mercado deixado à própria sorte na pandemia deu, estava comentando isso hoje numa conversa, pote do álcool gel custando R$50. Em pirataria e especulação de respiradores. Em leito de hospital, internação, valorizando 900%. Então, a lógica do mercado mostrou que ela é incapaz de lidar com essas questões. Olha os Estados Unidos, nação capitalista mais rica e poderosa do planeta, é a que pior lidou com o coronavírus. Porque não tem sistema público, porque não tem um SUS, porque é a lógica do cada um por si. Olha, a pandemia, de algum modo, também fez com que as pessoas percebessem a importância do SUS, a importância do público, do investimento público do Estado. Políticas de renda básica que estavam fora da agenda mundial entraram na agenda mundial e vão entrar de uma vez por todas. Porque essa é uma encruzilhada histórica. E a renda básica é incontornável como uma questão para evitar uma legião de miseráveis e famélicos no mundo. Sobretudo agora com a quarta revolução industrial da inteligência artificial, do 5G. Então vejam, eu acho que se abre também a possibilidade de questões que estavam totalmente fora da agenda, tratadas como impossíveis, se tornam possíveis e urgentes. Mais do que isso, é uma disputa de valores da sociedade. Veja você, no meio dessa pandemia, nos últimos meses, talvez a gente esteja vivenciando a maior onda de solidariedade da história da humanidade. Com gestos de solidariedade organizados, individuais, espalhados pelo mundo todo. Assim, e isso cria a possibilidade de um debate de valores. Qual é o valor que a gente quer organizando a nossa sociedade? É a lógica do cada um por si, do mercado, da falsa meritocracia? Ou é a lógica da solidariedade, do interesse comum? Bom, se a pandemia colocou a saúde como um bem comum necessário e valorizou sistemas públicos universais, vamos levar esse debate para os outros bens comuns também? Para a educação, para a água, para a terra. Né? Eu acho que tem uma lição e um aprendizado que pode ficar da pandemia, eu sou muito otimista nesse sentido, que pode significar uma verdadeira revolução solidária, que pode significar a gente ter um convencimento amplo de setores importantes do nosso povo sobre a importância de mudar o modelo. Esse modelo faliu, esse modelo fracassou, esse modelo bateu no teto. Nós precisamos de um outro modelo de desenvolvimento, de sociedade, baseado em outros valores. Quando a gente fala em solidariedade, não é só o gesto individual, de levar comida, de levar pão para quem precisa, de levar cobertor para quem tem frio. Solidariedade tem que ser o princípio que organiza a sociedade, que organiza o Estado, que organiza as políticas públicas. Eu acho que a pandemia, com todo o seu drama, sofrimento, seu rastro de destruição, de devastação, a pandemia, de algum modo, tem que deixar um aprendizado para a nossa sociedade. E eu acredito que o aprendizado pode ser esse. Nós temos que batalhar para que seja. Maravilha, meu amigo. Para finalizar, eu já vou te passar para lá para as suas considerações finais. Eu concordo 100% com o que você está falando. Eu tenho uma angústia muito grande com a minha geração. Enquanto a geração do meu pai lutou contra a ditadura, a minha geração está lutando pela ditadura. Mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que as gerações futuras vão nos salvar. Mas essa revolução ela começa agora, como você falou, né? É importante que a gente traga esses valores que estão surgindo agora, que estão muito intensos com essa pandemia. E eu espero, sinceramente, que a gente possa já, num futuro breve, transformar um pouco a nossa sociedade. Eu te desejo muito boa sorte, não apenas na sua caminhada política agora, a curto prazo, mas eu tenho certeza absoluta que você ainda vai
alcançar cargos bastante elevados na hierarquia política do país, e eu torço por isso, certo? Porque eu acho que você tem muito a contribuir, você que é um cara que vem do ativismo, dos movimentos sociais, eu acho que a gente só consegue transformar alguma coisa quando uma pessoa que está na base da sociedade chegue a postos elevados e, com isso, transforme o país. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente ficou muito lisonjeado com você ter aceitado o convite. Você está com a agenda aí, com certeza, muito cheia, sobretudo nesse momento de pós-prévias partidárias. E muito obrigado, de verdade. Foi uma honra para mim bater um papo com você. Obrigado, Thiago. Obrigado, meu caro, pelo convite. Saiba da minha admiração pelo trabalho de vocês. Eu acho que é uma trincheira imprescindível de resistência que vocês fazem no Transforma. E acho que temos que fortalecer cada vez mais, criar pontes e criar vínculos com os movimentos sociais e com aqueles que, como você, estão na batalha pela democratização, por um outro modelo de Ministério Público e Judiciário no Brasil. Menos elitista, menos desigual, menos racista, menos machista, que a gente tem um modelo com diversidade que expresse a verdadeira face da sociedade brasileira. Obrigado, meu caro. Um grande abraço para você, viu? Grande abraço. Espero que possamos, inclusive, fazer uma nova live em momentos mais oportunos e mais tranquilos. Um abraço. Vamos sim. Abração.